primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que todas as vezes em que eu vou fazer uma palestra, eu gosto de lembrar que eu não sou artista. Vocês vão ouvir que falar sobre a mãe do Eric. E eu só estou aqui hoje nesse palco por o primordial motivo disso é o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu fui alguém que fui escolhida e comissionada para ter um posicionamento diante de uma geração inteira, a partir da minha dor como mãe, de impactar uma geração por meio da programação. Então, com a graça de Deus, eu tenho as minhas qualificações, sou uma mulher estudiosa, viajada, mas vocês vão ouvir aqui um testemunho e todo o conteúdo que eu trouxe para vocês é baseado numa estrada de 12 anos, mas impreterivelmente começou a partir da dor de uma mãe. Por que eu gosto de falar isso? Porque é muito honroso estar nesse palco, ter sido convidado por pessoas tão especiais, por um projeto tão grandioso quanto esse desse terceiro congresso. E o que mais me deixa confortável é saber que eu estou aqui cumprindo um propósito que é muito maior do que eu, que as condições adversas em que eu vivi por diversos momentos sempre me conduziram para frente. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus por cada um de vocês estarem aqui, muitos vieram de longe, e peço que o perfume do Senhor esteja sobre nós, que vocês possam estar com os corações abertos e as mentes férteis para entenderem cada palavra que está sendo trazida para vocês aqui. Afinal de contas, vocês são o nosso futuro, literalmente. Então, cada vez que os conteúdos que são ministrados aqui, que são falados, alcançam o coração de vocês, a nossa expectativa, e a de todos os organizadores, é que seja solo fértil. Vocês não se deslocaram de onde estavam, das cidades, né? Para virem aqui só ouvir monólogos. Nós estamos plantando sementes. E eu digo para vocês que o que vocês estiverem ouvindo aqui, pela prática que eu tenho, pelos estudos, né? Pela minha trajetória aí de empreendedora há longos anos, se vocês não colocarem em prática, não valeu nada. Então, anotem, busquem ouvir, se inspirar, mas praticar aquilo que tem a ver com você, de tudo que está sendo ministrado aqui. Porque se vocês estão aqui, é porque faz sentido toda a organização desse congresso. Combinado? Então, vamos lá. Eu sou Patrícia Cardoso, a mãe do Eric, sou casada com o Renato Cardoso, que está escondido aqui em algum lugar. Ele é low profile, então ele está nos cantinhos. Sou mãe de 4 filhos. Eu tenho o Henrique, de 22 anos, que está fazendo um trabalho de programação na Argentina. O Eric, que tem 17 anos, vai fazer 18 agora em setembro. Ana Luísa, que tem 7, e o Enzo Gabriel, que tem 5. E aqui fala um pouquinho, né, sobre as minhas qualificações, mas isso aqui não é o mais importante que eu vim trazer para vocês. Para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje, como eu falei para vocês que vocês vão me ouvir como a mãe do Eric, há aproximadamente 12 anos atrás, eu estava na escola do meu filho e, resumidamente, ele recebeu um diagnóstico de TDAH. Alguém aqui tem? Levanta a mão para mim quem tem menos de 30 anos. Deixa eu enxergar. Quem tem mais? Ótimo. Quem de vocês aqui é gamer? Deixa eu enxergar, gente. Gosta do universo digital? Bacana. Quem de vocês aqui tem um smartphone ou um iPhone? Todo mundo aqui conectado na internet, né? Então aqui é todo mundo tela, certo? Ok. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não sabia exatamente o que se refletia essa sigla. E eu fiquei muito transtornada, porque eu não sabia o que significava uma criança ter TDAH aos 5 anos de idade. O meu filho, por volta de 3 anos, ele começou a apresentar traços de genialidade. E para falar do Eric sobre genialidade, eu, aos 3 anos, já era enxadrista. Todo mundo sabe o que é enxadrista aqui? Eu jogava xadrez. Eu mal tinha mobilidade física adequada e eu já conseguia. O meu pai me ensinou a jogar xadrez.
Eu, aos 3 anos e meio, quase 4, eu era capaz de chegar numa orquestra sinfônica. Nós fomos ensinados. Eu vim de uma família muito tradicional em Brasília. E eu conseguia distinguir uma nota de oboé, que é um instrumento até raro, poucas pessoas conhecem. Quando entrava o cello, quando entrava a flauta doce. Só que o que aconteceu? Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. E quando começou a acontecer com o Eric, eu só entendi que era o filho puxando a mãe, certo? Muito esperto, com muita facilidade para aprender as coisas, mas com uma dificuldade tremenda de lidar com pessoas. E quando houve esse diagnóstico, né, de TDAH, veio acompanhado a dislexia. Altas habilidades. Todo mundo sabe o que é altas habilidades aqui? Hiperatividade. Ele não fica quieto. E hiperfoco em jogos. E o que aconteceu? Nesse momento, o Eric começou a passar por um processo medicamentoso. Ele tomava uma medicação, porque ele dava muito trabalho, para lidar com pessoas que não estavam preparadas para lidar com ele. E quando ele voltava para casa, ele entrava em depressão. Porque ao término da modulação dele, o medicamento trazia um comportamento depressivo. E eu fiquei muito revoltada com isso. E eu optei, como mãe, não estou falando para ninguém fazer isso, por isso que eu perguntei a idade de vocês aqui, tirar o remédio do meu filho. E lidar com o meu filho como ele era. Dá trabalho. Eu tenho 4, gente, eu sei exatamente como dá trabalho. Mas Deus tinha me dado ele assim. E aí eu passei por outra bancada de avaliações. E aí olha que interessante. Um dos psiquiatras, tinha neuro, tinha psiquiatra, tinha pedagogo, falou para mim assim, o Eric jogava ininterruptas 12 horas aos fins de semana. Com o hiperfoco, ele não parava nem para comer. A gente colocava a comidinha ali como se fosse um cachorro. Aquilo me incomodava demais. Porque eu vim de uma geração onde o jogo é um para nada, é um derrotado, é o cara que não tem para onde ir. Alguém aqui já ouviu isso? Ou já pensou isso? E aí o que aconteceu? Isso tudo foi para mim muito surpreendente, porque essa era a percepção, sendo uma mulher estudada, de que o universo de jogos era uma derrota. E esse psiquiatra falou para mim assim, rapidamente, tá, gente? Dona Patrícia, o seu filho tem esse comportamento, muita dificuldade de se relacionar, muito tímido, muito recluso, mas um gênio. E ele falou para mim assim, a senhora está preparada para ouvir qual é o problema do Eric? Eu falei, claro. Ele falou, então senta. O problema do seu filho é a senhora. Eu falei, como assim? A senhora é analógica e o seu filho é digital. Eu falei, tá, mas você quer fazer do seu filho uma mini Patrícia, colocando ele nos cursos extracurriculares pelos quais talvez você tenha, né, sido conduzida ali na sua educação, mas ele é de uma outra geração. É por isso que você não consegue se conectar com seu filho. A maior distância entre o seu filho e você num sofá é um Wi-Fi. Ele está num mundo e você está em outro. E o pior de tudo, pelos traços que a senhora me apresentou, eu também fiz as avaliações. O Eric, a matriz do TDAH dele é a senhora. E eu falei, gente, como eu tenho isso? Como assim? Sim. É a senhora. Então, a partir daquele momento, eu entendi que pelo amor de mãe, porque eu sou uma mãe que escolhi, orei a Deus para ter 5 filhos, Deus me deu 4. Então, eu não fui a mãe por acidente. Eu fui a mãe porque eu quis. E aí, gente, olha que interessante. Aquele homem, a prudência dele em me falar tudo aquilo, ele está vivo, anda com as próprias pernas. Não fiz nada com ele, tá, gente? Mas ele falar para uma mãe, assim, ó, nessa distância, de que o problema do seu filho é você, o cara é corajoso. E aí, olha que interessante. Aquilo foi muito importante para eu entender que a minha falta de esclarecimento sobre o universo digital estava prejudicando o meu filho, que era uma criança. Agora percebam, se para nós adultos é difícil lidar com inteligência artificial, com o universo digital, com blockchain, imagina para uma criança. Mas o hardware dele já está vindo digital. Vocês conseguem entender? É geracional.
E não é setorial. Não é em Brasília. Não foi comigo. Eu estou falando do planeta inteiro tendo uma geração Z e a alfa, que emenda na Z, que são completamente digitais. E nós, por vezes, não conseguimos entender ou conectar com essas necessidades. Por que eu estou falando necessidade? Porque eles precisam de desenvolvimento. Eles não estão precisando de repressão. Patrícia, eu sou Nutella. Ótimo. Eu vou te dar uma dica. Antes de você falar que é Nutella, saiba o que é tirar hoje um jovem de frente das telas. E quanto isso vai prejudicar o futuro dele. Porque o problema não é a tela. Para onde nós estamos e como estamos hoje em caráter digital, não tem como retroceder. Qual é a diferença, gente? É você educar as pessoas, educar o docente, educar a criança, o pai da criança. E não é simplesmente falar que é Nutella, mas você chega num... Ficou até parecendo Nutella, né, gente? Mas é Nutella, tá? Você chega num restaurante, alguém já viu? Todas as crianças caladas, com o smartphone na mão? E o pai fala que é Nutella. Mas para o menino ficar calado, pega o celular. Não fala nada, mastiga calado e joga aí que eu estou conversando com a sua mãe. Então, a partir disso, aquele momento foi muito esclarecedor para mim. E ele usou uma frase que eu achei sensacional. Que ele falou, Patrícia, por que você não aproveita e respeita quem Deus te deu como filho e coloca o seu filho para programar? Eu falei, programar? Como assim programar? Isso é coisa de faculdade. Ele falou, não. Isso é uma habilidade genial. Ele só precisa estar no lugar certo. E eu falei, programar, tá, então eu vou procurar algum lugar que ele possa fazer isso. E respeite quem Deus te deu como filho, porque você pode ter um gênio em casa e você, como mãe, está tolhindo com as suas próprias mãos pela sua... Ele não usou a palavra ignorância, mas eu vou usar para vocês entenderem. Ele usou pela falta de esclarecimento, mas eu sei que ele falou que você era uma ignorante. Mas está tudo bem, eu estou resolvida. E é verdade. Eu cheia de coisa, de conhecimento, uma mulher, né, desenrolada, matando meu filhinho. Aí olha que interessante. Quando isso acontece, o que a gente entende? Nós temos a necessidade de desenvolver tudo que vocês estão vendo, tudo veio de uma programação cerebral. Tudo. Deus nos deu isso. É o nosso melhor instrumento. É o mais genial, é o mais hábil, o mais rápido, com melhor regeneração, com uma possibilidade incrível de criar realidades, mesmo que elas não existam. Isso é o nosso cérebro. Mas pouco nós sabemos sobre isso. O que tem despertado alguns aspectos muito mais relevantes sobre a capacidade que nós temos intelectual e cerebral é o digital. E eu vou fazer um paralelo aqui só para você entender. Alguém aqui já jogou VR? Eu não trouxe, mas no próximo eu vou trazer. Óculos de realidade virtual? Levanta a mão para mim. Você caiu? Mas aquilo não existe. Como é que você caiu? Você está sentado numa cadeira, numa vitrine da loja, e você paga o maior... Mico é do meu tempo, né, gente? Como é que fala hoje? Não sei. Trollado, eu acho que fala. Mico é do meu tempo. E olha que tem tempo isso. Eu caí na vitrine do Parque Shopping. Caí. Só que aquilo não existe. Alguém aqui já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Elas vêm de onde? Daqui. Mas não existe. Mas você é capaz de ficar grávida. E não tem ninguém dentro de você. Um cachorrinho fica grávido. Porque a capacidade que o nosso cérebro tem de gerar tudo aquilo que você acredita é absurda. Aí eu te faço um convite. No paralelo que eu falei. Começa a gerar coisas boas na sua vida. Essa é a capacidade que Deus nos deu de alcançar aquilo que você enxerga. Se você está com a mente derrotada, cuidado. Cuidado com o que você vai gerar, o que vai acontecer. Simplesmente vai acontecer. E no universo digital não é diferente. Como ele tinha sugerido para mim que falasse, utilizasse a dor que eu estava tendo como mãe para colocar o meu filho para se desenvolver, eu procurei uma escola. Não tinha. Aí eu matriculei ele numa escola que me vendeu outra coisa. E eu fiquei muito brava por conta da mentira que eu acabei adquirindo.
E rapidamente eu mudei de ideia. E eu me lembro que eu eu desci da escola, tinha uma escada, e eu estava chorando muito. E eu acho que eu estava bem feia, gente, que eu estava com muito rímel. E mulher, quando chora de rímel, não à prova d'água, eu acho que eu estava um panda. Porque o Eric olhava para mim assim, ó, porque eu estava mais frustrada do que ele por ter comprado uma mentira. E ele falou para mim assim, e eu liguei para o Renato e ele falou assim, eu falei, isso aqui não é o que era, nananã. E ele falou, Paty, prestem atenção no poder da palavra. Se não existe uma escola de desenvolvimento de jogos para os nossos filhos, a gente vai criar uma. E eu, então tá. Aí acalmei. E o que a gente fez? Rapidamente o Renato foi atrás de um desenvolvedor para criar uma matriz intelectual para desenvolver a genialidade do Eric em programação. E nós alcançamos. E aí, olha que interessante. Nós começamos a gerar a escola dentro de nós. Eu comecei a falar na mesma escola que o Eric frequenta, que é uma escola muito renomada em Brasília, sobre que eu tinha uma escola de desenvolvimento de jogos para as crianças, especialmente a que tem traços de TEA, Asperger, Down, DEPAC, altas habilidades, superdotação. E aí, gente, foram vindo 1, 2, 3, 4, 5, 50, 200, 500. Nós formamos 6 escolas, num espaço curto de tempo, em Brasília e Goiânia. E aí eu comecei a empreender no mercado de beleza. Montamos uma escola de qualificação profissional para mulheres que sofriam violência doméstica, um container que rodava Brasília para qualificar mulheres e um salão de beleza. E eu, grávida do Enzo, do meu 4º filhinho, eu fui acometida de uma doença chamada Guillain-Barré. Alguém já ouviu falar? Eu tive ela do início ao fim. Em 15 dias, com 7 meses de gravidez, eu não engolia nem a saliva. E isso me levou para uma UTI, resumidamente. Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias no colo do meu esposo. E, para uma boa cristã, no momento mais difícil da minha vida, eu tive paz. Por incrível que pareça, porque ninguém que estava pisando onde eu pisava ali conseguiria me ajudar. E olha que interessante. Não tem cura, não tem tratamento. Grávida, então, ninguém queria cuidar. E aí nós ficamos na UTI e perdemos tudo. O Renato largou tudo para cuidar de mim e do bebê. E Deus colocou uma coisa no meu coração. O mapa do Brasil. Eu escutava tudo e via tudo, tá, gente? Eu não fiquei inconsciente nenhuma hora. A capital federal e várias setinhas. O que acontece? Ali, numa cama de hospital, eu entendi que o meu propósito era esse. E que eu iria voltar. Mesmo que eu não andasse, mesmo que... Porque o Guillain-Barré ele traz muitas coisas assim. E aí, quando nós voltamos para o mesmo negócio. Só que com uma atração muito diferente. Nós criamos uma robustez muito maior. Para quê? Para trabalhar os jovens e crianças em caráter digital. Por quê? Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Sabe há quanto tempo eu falo de inteligência artificial? Mais de 8 anos. E as pessoas riam de mim. Uma mulher falando de inteligência artificial. Mãe, vai engolir o seu negócio. Vai tomar o seu espaço. Sabe por quê? A inteligência não vai tomar o seu lugar. Mas quem opera ela vai. Porque aí a gente entra agora numa coisa primordial. Todo mundo sabe quais são as 4 revoluções industriais aqui? Lembrar da escola, né? Eu coloquei rapidamente só para demonstrar para vocês. Isso aqui aconteceu bem no iniciozinho, que foi lá na época de 1700, tá? Então foi a questão da mecanização, energia a vapor e tudo mais. 1870, as produções em massa, linhas de montagem, né? Aqueles videozinhos que a gente vê do Chaplin. Ninguém aqui é da época do Chaplin, né, gente? Eu esqueço. O Chaplin era uma pessoa que fazia filmes aí, tá preto e branco e sem áudio. Vocês viram o tanto que é antigo. Aqui, a partir de 1969, a gente já começa a ter a computação. Aquele computador verde, parecendo uma televisão antiga, um PC
Começa nessa época aqui, ó. E nós estamos hoje na quarta, que é o sistema físico, a internet das coisas. Todo mundo sabe o que é a internet das coisas? Levanta a mão para mim quem não sabe. Internet das coisas não é o seu Wi-Fi, tá? Internet das coisas é a Alexia. Tá? O que significa isso? Hoje você tem condição de automatizar tudo dentro da sua casa. Pelo seu telefone, criando um sistema operacional dentro da sua residência, você escolhe qual é a temperatura do seu ar-condicionado, você fecha a cortina, você liga o forno, você sabe exatamente quanto é que cada eletrodoméstico está gastando na sua conta de luz e milhares de outras coisas. Você consegue escolher uma receita, você pode deixar a lasanha lá e assando enquanto você vai fazer outra coisa. Isso é a internet das coisas, tá? E a minha paixão, até combinou, né? E a minha paixão, porque a IA, ou a AI, que é a inteligência artificial. E que nós estamos muito... Eu digo para vocês que nessas palestras que eu faço, né, por vários lugares, eu percebo uma dicotomia muito grande entre expectativa e temor. Por quê? Por que eu perguntei a idade de vocês aqui? Porque tem muitos aqui que são analógicos como eu. E ultrapassar essa linha tênue e invisível do analógico para o digital é mais fácil do que deixar de ser digital. Não tem como retroceder. Só que olha que interessante. O que nós hoje temos visto no mercado em caráter educacional? Os nossos jovens, as nossas crianças não estão sendo educadas digitalmente. E isso é um grande perigo. Sabem por quê? Porque se nós não estivermos educando os jovens e as crianças, nós não estamos educando mais ninguém. Aqui, na quarta revolução industrial, nós estamos no terceiro tempo da inteligência artificial. Aqui dentro, tá? Nós estamos no terceiro tempo da inteligência artificial, que é hoje a holografia, a cirurgia por robô, o blockchain. Você tem a sua biometria para você entrar no seu celular, para você entrar no seu prédio. Você consegue acessar um banco em qualquer lugar do país, se tiver Wi-Fi. Você não precisa mais ter dinheiro. Fica sem internet. Você pode não ter bolsa, você pode não ter documento. Se você ficar sem Wi-Fi, acabou. E isso vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Agora eu tenho uma mão de obra que é chamado o peão da inteligência artificial. Quem é o peão? É o operador disso aqui, ó. Quem está formando isso aqui? Quem está olhando para vocês? Tem uma lista de profissões, eu tenho 2 em que eu sou formada que não vão mais existir. Arquitetura tem um software que faz tudo para você em 10 segundos. Você estuda arquitetura 5 anos. Mais especialização, nananã. Advocacia, alguém aqui é advogado? Google está na sua cola. O Google será o nosso próximo advogado. Isso é um desenho para os próximos de 3 a 5 anos. PJE online, você vai descrever ali qual é a sua dor, ele vai entender e mapear ali dentro do nosso CPC e vai colocar uma petição escrita pelo chat GPT, que eu brinco que é o chat da Patrícia, e PJE online. Você vai fazer um pagamento de custas. Então, gente, quando a gente está falando de profissões digitais, eu não estou aqui para falar para vocês, eu sou da época dos Jetsons. A gente não acreditava que aquilo ia acontecer. Uma robô fazendo compra. Tinha um drone que levava as comprinhas lá. Hoje isso é real. Então, agora quem é a mão de obra que está criando a robozinha? Até esqueci o nome dela. Quem está operando o drone? Quem hoje está aberto a conhecer o Big Data? Inteligência de dados. Cyber criminals. Então, a nossa vinda para cá, apesar da história do Eric, é para vocês entenderem por que eu estou aqui. Eu me especializei nisso aqui. Para chegar para vocês e falar que uma geração hoje que não estiver enxergando que você precisa conhecer os pilares do digital, você pode esquecer seu trabalho. Tudo que você fizer. Patrícia, eu tenho um pet. Eu tenho uma loja de cabelo. Eu tenho uma loja de doces.
Tudo vai passar pela inteligência artificial. A internet das coisas não será um luxo. Existem prédios hoje sendo construídos com insumos cada vez mais baratos e totalmente tecnológicos, a fim de acabar até com o ar-condicionado. A parede vai trazer para nós uma ambiência de 37 graus. Você não vai precisar do ar-condicionado. Vai manter a sua temperatura instável. Então, o que eu quero falar para vocês? Por que a minha palestra é sobre profissões digitais? O que você está fazendo para se especializar no digital, naquilo que você gosta? Porque aí é que tem uma certa, vamos dizer assim, acidez. Poxa, Patrícia, mas eu gosto do mercado X. Qual que é a sua área? Sua. Uhum. Assessor? ChatGPT. Você consegue ter muito mais precisão em vários momentos do seu dia. Você deve ter secretário, você deve ter alguém que você subordina muitas coisas. A inteligência artificial, ela veio para trazer para nós um facilitador, mas ainda precisa do humano para operar. Ela não vai acontecer sozinha ainda, gente. O que nós estamos vendo hoje, a MK Academy, ela tem a matriz no Parque Shopping. Nós estamos abrindo uma outra unidade no Pier 21 e no Noroeste, aqui em Brasília. E nós temos lojas nas 5 regiões do Brasil. Com este objetivo, formação de mão de obra para um mercado que chega lá, o dono de uma empresa, Patrícia, eu preciso de marca digital. Desenvolvedores. O mercado de desenvolvedores no Brasil aumentou 600% de 2020 para cá. Não só, porque quando a gente fala, mas você criou uma escola de desenvolvimento de jogos. Não. Nós criamos um método de começo, meio e fim para gênios que não conseguem orquestrar a sua genialidade. Você pode buscar que todo programador, normalmente ele tem um tracinho fora da curva. Os nerds, né? Que a gente fala, isso aí tá na frente do computador, vai virar um nada. É seu patrão. Não discriminem o nerd. Então, gente, por quê? A facilidade que ele tem de estar na frente do computador, às vezes é maior do que a nossa. Vocês conseguem entender? Mas o mercado normal não respeita a genialidade dele. Porque na minha época, adoro falar isso, ser TI era um absurdo. Era para ser advogado, engenheiro, médico. TI era só para os crânios. Tecnologia não é só para crânio. Tecnologia é para quem tem interesse, para quem quer salários altos, para quem quer dinâmica naquilo que faz, para quem quer pegar uma competência e uma habilidade e colocar no lugar correto. Isso é o que a inteligência artificial faz. É muito mais simples do que muitas vezes a gente entende. E por que o meu papel aqui é tão importante? Porque eu estou aqui para esclarecer isso para vocês. Aqui fala um pouquinho sobre essa indústria, né, que eu falei para vocês. E a gente está falando de capacitação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dentro da área de vocês, na idade que vocês estão, daqui a 5 anos, o que você está fazendo em termos de caráter digital? Qual é o curso? Qual é a profissionalização? Qual é o próximo passo que você está mirando, desenhando, para que você não fique fora do mercado? Porque se você não estiver fazendo isso, você vai ficar. O que eu apertei, gente? Isso aqui é um vídeo. Dá para apagar um pouquinho essa luz? Deixa eu ver se ele... This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure.
She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Entenderam aqui? Expectativa de vida da Alex, 5 anos. 150 anos. Agora, uma criança de 5 anos tem expectativa de 150 anos. Ela não precisa mais de um órgão para um transplante. Vai ser construído em 3D. O sangue é sintético, a pele é sintética, a alimentação é nanotecnológica, a temperatura. Por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Essa é a realidade de quem está sentado aí. O que você está fazendo, a sua empresa está fazendo, a sua genialidade está fazendo para atender essa criança. Esse é o teu mercado. Seja você político, seja você professor, seja você médico. Não importa. É para isso aqui que nós estamos falando. É para uma criança de 5 anos. Agora, eu devolvo para vocês a contribuição de poderem buscar ainda, rapidamente, a qualificação no mercado profissional digital. A gente chama de esclarecimento em caráter digital. É isso que vai mudar tudo, inclusive a política. Porque não é só sobre a internet que nós estamos falando. É sobre tudo. Por isso que eu passei esse livro para vocês. Desculpa, esse vídeo. E esse aqui é do Jornal Nacional, que ele fala sobre as profissões digitais. Uma pesquisa realizada com dados reunidos em 45 países indicou profissões que vão oferecer mais oportunidades nos próximos 4 anos. E também as ocupações que tendem a desaparecer. O avanço da tecnologia e a preocupação com o meio ambiente já são responsáveis por mudanças profundas no mercado de trabalho. O relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, analisou as economias de 45 países e dados de 803 empresas que, juntas, são responsáveis por mais de 11 milhões de vagas. Até 2027, a expectativa é que pelo menos 23% dos atuais postos de trabalho se modifiquem. Muitos serão criados, outros vão sofrer alguma transformação. E há aqueles que simplesmente vão desaparecer. Muitos deles vão ser substituídos por soluções, por algoritmos que automatizam essas funções. Ou por autosserviço, como é o caso do caixa do supermercado, ou o caixa do banco, que vai ser substituído por uma máquina e que vai atender as necessidades do cliente. A boa notícia é que o estudo aponta caminhos. Entre as profissões com alta demanda nos próximos 4 anos estão especialistas em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, profissionais que criam tecnologia usada, por exemplo, na prevenção de fraudes bancárias e até nos carros autônomos, Big Data, a análise de uma quantidade muito grande de dados para tomada de decisões, inclusive de forma imediata, segurança da informação, a proteção de computadores e sistemas digitais contra falhas e ataques. Pessoas que trabalham com energia renovável, como a solar, também estão nessa lista. Com a demanda cada vez maior por alimentos, tudo que estiver ligado à agricultura segue em alta. Nesse mundo com tanta tecnologia, os professores de cursos técnicos e universitários são e serão muito importantes. Você já percebeu, a educação está no centro dessas transformações, né? E o relatório faz um alerta a governos, empresas e trabalhadores. É preciso investir em formação. É que, de um lado, poderá haver falta de mão de obra qualificada. E, de outro, muita gente desempregada por falta de qualificação. Entenderam agora? Então, aqui eu coloquei algumas coisinhas, né? Mas elas estão ali só para replicando. Me deram até um tempinho a mais, que eu estourei o tempo, gente. Mas eu já estou acabando. Aqui fala um pouquinho sobre a remuneração, tá? E sobre, olha a exponencialidade do crescimento do mercado de trabalho. Vocês estão aqui, ó. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. Esse mercado é para nós.
Entende? O que vai fazer diferença ou não na sua vida, como fez na minha, é a velocidade que você vai tomar essa decisão. E aí, caminhando para o fim, nós temos também aqui faixas salariais, tá? Mas isso aqui vocês pegam facilmente no Google, eu trouxe só para ilustrar, que são cada vez mais vultuosos os salários pelo reconhecimento de alguém que está utilizando a inteligência artificial, ou Big Data, ou coisas nesse sentido. E, não menos importante, as capacidades e competências que vocês precisam. Isso aqui é inegociável. Ah, Patrícia, mas você está falando de inteligência artificial? Big Data? Analistas? Crime cibernético? Sim, mas tem um humano operando isso. Não esqueçam, tem um humano operando isso. Então, as competências comportamentais, elas não mudam. E isso aqui traz para você um conforto maior para estar na frente do mercado. E as competências técnicas. Deixa eu sair da frente que tem gente tirando foto. Tá bom? Então, fala sobre as skills, né, sobre métodos ágeis, enfim. Bom, e onde é que você está nesse mercado? Se você ainda não começou a buscar a sua atualização no seu mercado, ou a profissão que você deseja, você já está atrasado no mercado digital. Sabe por quê? Dentro do nosso universo, da Matrix, que a gente gosta de falar, para você estar atrasado, você não precisa parar. Basta desacelerar. Porque é tudo muito rápido. Muito rápido. Então, eu adoro essa frase, gente. Não é o grande que vence o pequeno, e sim o rápido que vence o lento. Fica a dica para vocês, que são jovens e têm a total capacidade de ter velocidade para ingressar nesse mercado que já está com as vagas abertas. Nós não estamos inventando o mercado, tá? O mercado já está sem a mão de obra da 4ª geração industrial. Gente, desculpa, volto agora. Aqui. Imagina um tubarão e um tubarinho. Que é o mais rápido. Porque às vezes a gente pensa que é o maior que come o menor, né? Não. O mais rápido sempre vence. E, bom, aqui, né, há algumas coisas que vocês precisam também, né, que falam aqui sobre competências para o mercado digital. Isso aqui para um currículo hoje, que não, no meu tempo, gente, currículo vitae, acho que não tem ninguém desse tempo aqui, né? Currículo vitae, parecia uma bula de remédio, com várias páginas. Quanto mais, né, coisa a gente escrevia ali, mais a gente era competente. Hoje não. Portfólio digital. Você manda um Media Kit com uma foto de rico, de bem-sucedido, com os cursos, tem que o digital estar envolvido, e você muitas vezes faz uma entrevista de trabalho online e é contratado. Aqui a gente fala também sobre as skills, que são indispensáveis. Tá bom? No próximo momento eu vou falar para vocês sobre skills. E as habilidades socioemocionais, que afinal de contas, lembra que eu falei das doenças psicossomáticas? Lembra que eu falei do poder do seu cérebro? Se você é um derrotado, você vai ser um derrotado digital. Agora, se você é um campeão, você vai ser um campeão no digital. Aquilo que você pensa traz a sua realidade. Isso é bíblico, né? Deus foi muito destro em deixar esse mandamento para nós. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, apesar disso estar na Bíblia, para o dia de hoje. Seja destro. Não se preocupe. Uma coisa muito confortável que nós temos no universo digital é que você não precisa de pré-qualificação para isso. Poxa, Patrícia, eu vou ter que fazer Eu sou advogada, eu sou nutróloga, eu vou ter que fazer uma faculdade de TI para fazer isso? Não! Os cursos técnicos hoje resolvem isso. Você pode ter 100 anos. E aí, o mercado digital brasileiro. Tem alguns links aqui que eu coloquei na Forbes que fala, né, essa questão dos 600% aí de crescimento. O Terra que nos coloca, nós somos a primeira... Olha como Deus é bom, gente. Aí eu vou falar agora um pouco da MK. Nós somos a primeira escola de inteligência digital do país. Privada! E me emociona falar para vocês, porque isso nasceu do coração de uma mãe. Que Deus tirou lá da UTI e falou, volta. Tua hora não é agora. Você quer pegar um Uber e subir, mas não é agora não. Pode voltar. E impactar a geração por meio dessa programação é a nossa missão. Trazer para vocês a oportunidade técnica real de ganhar bem, de ter trabalhos mais satisfatórios, mais inteligentes, mais dinâmicos, através de qualificação. E numa sociedade em que a educação está atrasada, se não estivermos educando os nossos jovens em caráter digital, nós não estaremos educando mais ninguém. Então, muito obrigada pela generosidade de ter uma escola aqui
que hoje está muito feliz por aquilo que tem refletido, porque eu só estou aqui hoje, gente, pelos resultados que nós temos. Os nossos resultados, há 12 anos, nos trazem a esse palco, a esse evento. E a graça de um Deus maravilhoso e um sócio incrível que eu tenho, que é o meu esposo low profile, que está em algum cantinho aí, depois vocês vão ver. E uma missão de alcançar vocês e colocar vocês nos melhores lugares que vocês devem estar no mercado digital, por meio de qualificação. Não tem outra forma. Não tem, neste mercado, não tem jeitinho. Tá bom? Mas é apto para todo mundo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.